Escutam bem? Sim. Ah, então, que bom. Porque eu tô com um probleminha aqui na minha câmera e eu não consigo me visualizar. Eu visualizo todos vocês, menos a mim. Então eu fico um pouco insegura, assim, eu não sei como eu tô, se vocês estão me vendo direito, mas se me escutam, melhor. Estão ouvindo? Choveu bastante aqui ontem, Sim. então caiu a internet, tá bem problemático. Mas vamos lá. Então, eu escolhi Krishna. E às vezes eu não sei até que ponto eu fiz bem, porque é assim um assunto bem amplo e acho que eu não tinha noção da dimensão, né, do quanto ele é amplo. Mas enfim, vamos tentar então explicar aqui. A princípio, tá, eu iria estudar como fonte a Bhagavad Gita e o Bhagavatam no canto 1, capítulo 3, que fala sobre as encarnações de Krishna, tá? Mas, como recentemente eu li um livro sobre a Rainha Kunti, e o nome do livro era Os Ensinamentos da Rainha Kunti, eu acabei mudando o viés do que eu vou falar hoje. Então, estou baseada na Bhagavad Gita e no Bhagavatam, no canto 1, capítulo 8, tá? E, então, eu vou passear por esses caminhos. Sobre a Rainha Kunti, o que eu tenho para falar sobre ela? O tema não é esse, mas eu escolhi ela também porque eu considero ela uma devota perfeita, no meu ponto de vista, tá? Em termos de força, de devoção, de ser assim muito íntegra. Eu achei ela muito íntegra e a relação dela com Krishna, sendo tia dele, mas reconhecendo quem ele é de uma forma ampla, de uma forma muito bonita e muito devotada. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei encantada por ela. Por isso que eu mudei, pensei, não, eu vou pegar o que ela fala sobre ele. Enfim, então, vamos começar. O título, então, que eu escolhi é Qual o propósito da vinda de Krishna? O porquê Krishna veio? O porquê ele se apresentou, né? Então, se a gente for pegar na Bhagavad Gita, capítulo 4, no verso 6, tá? Fala o seguinte: embora eu seja não nascido, o meu corpo transcendental jamais se deteriore, e não obstante eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, em cada milênio eu apareço em minha forma original e de forma transcendental. Então, assim, Krishna é o Senhor de todos os mundos. Ele pode aparecer na hora que ele quiser e como ele quiser, né? Então, ele se apresenta assim, só que ele não tem um corpo como o nosso, ele tem um corpo transcendental, tá? O que me lembra Jesus, né? E eu acabo sempre comparando, porque Jesus também foi assim, né? Ele veio em forma humana, mas ele foi embora num corpo transcendental. Então eu acabei lembrando disso. Então ele vem sim, tanto é que aqui nesse capítulo fala que o corpo dele ele não se deteriora, tanto que na batalha de Kurukshetra ele tinha netos já, mas ele tinha uma aparência de uma pessoa de 25 anos. Então é bem interessante isso, né? Ele era jovem, ele estava sempre jovem, sempre bonito, né? Então ele realmente veio, ele realmente se apresenta como ele quer e na forma que ele quer. Mas ele veio com propósito. Vocês estão entendendo? Tá bom. Então ele veio com alguns. Sim. Beleza. Ele veio com alguns propósitos e eu vou agora falar sobre eles, tá? Na verdade, ele vem com dois propósitos principais, tá? Mas, quando eu ler os textos do Bhagavatam, eles se complementam com esses dois. É o que eu estava falando ontem com a Roberta, né? Então, o primeiro propósito está na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa,
e uma ascensão predominante da irreligião. Nesse momento, eu próprio desço. Então, Krishna vem para restabelecer os princípios religiosos. Toda vez que a prática religiosa entra em declínio, Krishna aparece para restabelecê-la. Esse é o primeiro princípio, que está na Bhagavad Gita. O segundo princípio está no verso 8, que fala assim: para libertar os piedosos e aniquilar os ímpios, bem como para restabelecer novamente os princípios da religião. Eu mesmo apareço milênio após milênio. Então, ele também vem para libertar os devotos piedosos e aniquilar os ímpios. Tá? Esses são os dois principais motivos do porquê Krishna se apresenta para nós. Alguém tem algum comentário até aqui? É isso? Tá bom. Engraçado isso. Até antes a Cláudia falou, né? Eu também, eu estou lendo há praticamente um ano. Então, para mim, é um assunto bem novo e eu não domino ainda. E tudo aquilo que a gente não domina nos deixa inseguros, né? Então, assim, eu li bastante e eu não queria ficar lendo aqui. Eu queria falar, como todos falam. Só que eu ainda preciso ler um pouco porque é novo para mim, né? Então, continuando. Vamos agora para o Bhagavata, no canto 1, capítulo 8, verso 32, que é uma das orações da Rainha Kunti, tá? Ela fala assim, de forma lúdica, tá? E ela fala ali sobre como as pessoas viam o porquê Krishna veio, né? Da forma deles, no contexto deles, da época deles. Então, acaba convergindo com o que eu acabei de ler. Ela diz assim: alguns dizem que o não-nascido nasce para a glorificação de reis piedosos, e outros dizem que ele nasceu para agradar ao rei Yadu, um de seus devotos mais queridos. Então, Krishna também vem para proteger os piedosos e glorificar esses reis, né? Essa era a forma que eles estavam vendo naquela época. Esse seria, então, o terceiro motivo, né? O quarto está no verso 33. Outros dizem que, visto que Vasudeva e Devaki oraram por você, você nasceu como filho deles. E, sem dúvida, você ainda não nasceu, mas toma seu nascimento para o bem-estar deles e para matar aqueles que têm inveja dos semideuses. Então, Krishna também vem para atender às orações de Vasudeva e Devaki. Eu li um pouco sobre eles têm uma história bem triste, no meu ponto de vista. Eles perderam 6 filhos, né? Então, é isso? É isso mesmo? Entendi certo? E então Krishna vem atendendo às orações deles, né? Eu achei isso muito, muito bonito, muito interessante. No verso 34 diz assim: outros dizem que o mundo, estando sobrecarregado com um barco no mar, está muito magoado, e que Brahma, que é seu filho, orou por você, e assim você apareceu para diminuir o problema. Então, tem um passatempo no livro de Krishna, esse aqui, que eu consegui, que o primeiro capítulo fala sobre o advento do Senhor Krishna. Então, conta o seguinte, que o mundo se viu sobrecarregado com a força defensiva e desnecessária de diferentes reis, que, na verdade, eram demônios, se passando pela ordem real. Então, o mundo ficou em desordem por causa desses reis. E a divindade que predominava aqui era Bhumi. Então, Bhumi, ele assumiu a forma de uma vaca. É engraçado isso, mas, enfim, ele assumiu a forma de uma vaca. E com muitas lágrimas nos olhos, ele se apresentou para o senhor Brahma, que ficou profundamente comovido com isso. E eles foram
juntamente com Shiva e os semideuses. Então, Bhumi, Brahma, Shiva e os semideuses foram até o Oceano de Leite, que é o que a gente estava falando antes. E até lendo aqui, fala que existem vários oceanos, e não só de leite, tem também de álcool e de óleo. Eu fiquei maravilhada com isso, achei muito interessante, né? E então eles foram até o Oceano de Leite para falar com o senhor Vishadakashai Vishnu. Consegui falar? Shiradakashai Vishnu. É isso, né? Que morava nesse oceano. Eu quero um oceano de caldo de cana. É interessante, ia ser bom. Então, eles vão até lá e eles oram para Shiradakashai Vishnu e ele responde assim, depois de eles muito pedirem, né, ele manda uma mensagem para o senhor Brahma, que era a seguinte: a suprema personalidade de Deus aparecerá muito em breve na Terra, juntamente com suas poderosas potências supremas, enquanto ele permanecer no planeta Terra para executar a sua missão e aniquilar os demônios, como a gente viu antes, e estabelecer os devotos, como a gente viu antes também, os semideuses também devem permanecer ali para ajudá-lo, na família da dinastia Yadu. Então, o que conta aqui é que Krishna também vem quando o planeta está sobrecarregado com atividades materialistas, né? Então, ele atende ao pedido dos semideuses e do Senhor Brahma. O texto motivo está no próximo verso, que é no verso 35. E ainda outros dizem que você apareceu para rejuvenescer o serviço devocional. Então, realmente, Krishna ele vem para renovar o serviço devocional, que seria ouvir, ler, adorar, que é isso que a gente tem estudado, né? Eu achei essa parte muito bonita também. E o sétimo motivo, que seria o motivo bônus, né? Ele vem para executar os passatempos transcendentais, né? Que, biblicamente falando, seriam como as parábolas, né? Bíblicas. Eu acabo sempre comparando, não adianta. Que é uma forma dele se comunicar, né? E de a gente se identificar com esses passatempos. Então, achei muito, muito legal, assim. E esse motivo eu acabei concluindo com os livros que eu li, já que eu estou lendo há mais ou menos um ano, né? Então, eu vejo que ele mostra muita misericórdia com esses passatempos. E, para finalizar, eu vou ler o último verso da Gita, que seria de 4, 6 a 9, né? O último seria o 9, então. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e de minhas atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança a minha morada eterna. Então, eu finalizo. Acho que é difícil finalizar, né? Assim, porque tem muita coisa, mas eu finalizo, né? Dizendo que a gente precisa compreender a essência da vinda de Krishna. Porque para a gente atingir a total liberação e alcançar a perfeição e não voltar, né, chegar na fase perfeita, a gente precisa compreender o porquê ele veio, né? E se libertar desse cativeiro material que a gente vive, que seria a coisa mais difícil, né, ser feito. Então, eu vejo assim que é muito importante esse verso, e eu decidi acabar com ele porque eu acho que ele fecha bem, né, o que a gente está falando. Lembrando que Krishna, ele quer se relacionar conosco de todas as formas, né? Basta a gente dar o primeiro passo. Então, isso fala muito profundamente comigo, que tenho estudado há tão pouco tempo, né? Mas que são textos assim que falam muito comigo, e seria isso, gente. Eu tenho um verso das orações de Kunti que ela fala que
finalizando também, né, que ela preferiria que as calamidades continuassem só para que ele não fosse embora. E eu achei esse verso muito bonito, eu não lembro onde ele fica, onde ele está, mas quando eu li, eu achei muito bonito, porque é para ver o quanto ela era devota e o quanto ela desejava ficar perto dele, né? Então, também queria comentar esse verso com vocês. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido, e é isso. Hare Krishna.